Fala pessoal. Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Lucas. E eu sou a Thalita. E esse é o canal Rotina de Oficina. Pessoal, hoje a gente vai estar mostrando para vocês o processo de uma porta que a gente iniciou já a parte de preparação ali. E agora a gente vai para a parte de acabamento, lixação ali do primer e tal, e até a gente finalizar na pintura. Vamos mostrar também ao longo desse dia a nossa rotina, o que a gente está passando aí, as dificuldades, o que um empreendedor aí deve vencer aí para Continuar. isso, para continuar. Sobreviver. Para sobreviver. Certo, então? Então vamos para mais um vídeo, vamos para mais um dia. Não se esquece de se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar para nos dar essa força e a gente continuar. Bora! Vamos pro que interessa então, galera. Essa porta aqui, ela tinha um amassado nela, mais ou menos aqui assim nessa região. Amassou um pouco aqui, tinha um outro amassado aqui, tá? Foi uma batida, uma ré que o cara deu e pegou essa porta aqui. O cliente, ele optou em não substituir a porta e recuperar, tá? Ela tem um pouquinho de massa aqui e um pouquinho de massa nesse vinco aqui, tá? Assim, vinco como esses aqui, galera, qualquer tipo de vinco, ele se alinha, ele deixa ele bom, tá? No processo de lixação da massa. É ali que tu alinha ele, tu deixa ele certo, tá? Não adianta querer alinhar o friso, o vinco, no momento de lixar o primer. O primer, ele é mais para dar o acabamento mesmo, tá? Tanto que eu lixo ele com uma lixa 400. Eu uso uma lixa um pouco mais grossa, uma 320, quando eu acho que ficou alguma imperfeiçãozinha, e aí eu carreguei um pouquinho mais no primer, tá? Mas aqui é um primer realmente só para preparar para pintura, então eu uso uma lixa 400 para fazer esse primeiro processo, essa primeira lixação. A parte da massa eu não lixo com água, porque ele acaba umedecendo a peça e ali na frente vai dar problema certamente, tá? Já no primer tem gente que gosta de lixar com água, tem gente que gosta de lixar a seco, mas eu particularmente eu gosto de lixar com um pouquinho de água assim nesse momento de acabamento, dá um acabamento melhor, fica mais macio para lixar, não fica empapando tanto na lixa, tá? Mas enfim, vamos começar no começo então. Geralmente eu inicio o lixamento na parte de baixo. Para fazer esse vinco aqui, a gente, volta a falar, a gente faz o alinhamento dele na parte da massa, mas no momento de lixar o primer é interessante colocar uma fita, tá? E aí para colocar essa fita eu faço um risquinho bem no meio do vinco, leve, não forço muito, só bota assim o taco que tu for lixar ali bem no meio do vinco e faço essa demarcação aqui, tá? Porque senão, assim, pra alinhar, tu alinha na massa, tá? E não alinha no primer. Mas se tu deixar pra lixar sem colocar uma fita, tu corre o risco de entortar esse vinco aqui, dependendo de como tu for lixar, tá? Ó, o que é interessante, eu sempre pego a parte que tá de fora como base, ó, coloca bem no meio lá, tá? Tem gente que vem vindo aos pouquinhos assim, eu não gosto, tá? Eu gosto de botar lá naquela ponta lá, ó, e colocar direto nessa ponta aqui, tá? Porque teoricamente aqui é pra estar reto e aqui é pra estar reto, entendeu? Então assim, se tu colocou aqui nessa ponta, puxou até a outra ponta, ó, vocês estão vendo que ele fica certinho no meio, ó, porque esse vinco aqui eu consegui acertar ele na massa. Feito isso, ó, passa a mão assim, e é isso aí. Vem, faz o lixamento de baixo, depois passa a fita embaixo e lixa a parte de cima, certo? Não vou mostrar um vídeo normal, eu lixando, senão vai ficar muito longo e muito maçante, mas eu vou dar uma aceleradinha aí, para vocês verem esse processo aqui, como que eu faço, certo? Uma coisa importante, já fiz o lixamento aqui dessa parte de baixo, tá? Esses pontinhos preto aqui que vocês estão vendo no primer, isso aqui é um controle de lixamento, tá? Talvez tu já trabalha no ramo, tu sabe o que é isso. Um cara que tá começando agora ou tá vendo só por hobby mesmo, isso aqui é um controle de lixamento. A gente vai lixar, tá? E aonde tiver alguma imperfeição, algum furinho, algum pontinho no primer, essa tinta aqui, ela fica sobre aquela área ali. Então por isso é um controle de lixamento, né? Ele vai dar certinho
o tempo que tu deve parar de lixar para não ter nenhum problema. Deixa eu ver aqui, teve uma parte aqui que eu deixei, ó, tá vendo? Fica, ó, tipo aqui, ó, lixei, tá? Aqui fica branquinho, ó, e aonde tá mal lixado, onde deve lixar um pouquinho mais, ó, ele fica pretinho. Para isso que serve o controle de lixamento. Isso aí, meus amigos, parte de lixamento aí com a lixa 400 concluída, tá? Agora a gente vai para outra etapa, onde eu passo a lixa 600, daí eu retiro esse isolamento aqui. Eu gosto de lixar porque daí não suja tanto o carro, por isso eu deixo esse isolamento, mas daí agora eu tiro ele fora, passo a lixa 600 na peça toda, e aí depois eu gosto de finalizar com uma lixa 1500, passo ela bem passadinha para ficar bem lisinha aí, e aí tu não correr o risco de ter que ficar cobrindo arranhão ou tendo que ficar lixando depois na hora de aplicar a tinta, certo? Bora, acompanha aí. Um ponto importante, tá? Talvez tu me pergunte assim, Lucas, eu não posso lixar isso aqui com um chinelinho, com um taquinho de borracha, alguma coisa assim? Cara, na minha opinião, não, tá? Porque tu lixa a massa, uma massa como foi aqui, que não foi uma massa pequena, também não foi algo muito grande, mas enfim, aonde tem massa principalmente, tá? Tu lixou ela com um taco para alinhar. Então é interessante tu fazer o mesmo movimento depois na hora de fazer o lixamento do primer, porque senão tu corre o risco de deixar alguma ondulaçãozinha. Então eu gosto de fazer o mesmo processo com a lixa 400 ou a lixa 320, tá? Mas se tu for usar uma lixa 320, no momento de passar a lixa 600, seria bom se tu tivesse uma Rokit. Eu ainda não tenho uma Rokit aqui, tá? Então por isso eu faço tudo na parte manual e eu priorizo deixar o máximo possível a parte da massa 100%, para eu não precisar entrar com umas lixas muito agressivas. Mas se tu for usar uma lixa 320 para iniciar, depois passa uma lixa 400 com a Rokit Interface, e depois vem com uma lixa 600, e aí sim, aí a parte, tipo, tem gente que não passa uma 1500 que nem eu passo, mas aí fica a teu critério, tá? Então assim, galera, como que eu gosto de fazer essa parte de lixar com a lixa 600, tá? Essa partezinha de cima aqui não vai dar pra mostrar muito bem, mas ó, já vou tirar o isolamento também. Eu quero mostrar pra vocês essa parte aqui antes de eu ir pro resto da peça, tá? Fiz o lixamento com a lixa 400, sempre usando a fita, tá? Esse vinco aqui dessas portas de up, ele é bem vivo, então por isso que eu fiz os dois processos ali com a fita no lugar. Passei a lixa 600 na parte de cima com a fita no lugar. Feito isso, em toda a peça, tá? Em toda a peça não, na parte que tu lixou com a 400. Ó, pô, vai fazendo esse movimento assim. Fez em todo o primer desse aqui. Agora tu vai fazer assim. Por quê? Para remover o máximo possível dos arranhões da 400. Corre o risco de tu fazer assim só, e o grão da lixa 600 acompanhar o da lixa 400. Isso pode acontecer de ficar algum risco um pouco mais forte. Então faz esse movimento orientado assim, toda ela, um cobrindo o outro e tal. E depois tu vem assim. Tá? Vai lixar com a mão tem que estar os dedos bem fechados, não vai fazer assim, não vai fazer assim. Importante isso aqui. Se fizer desse jeito aqui, cara, não tem erro, vai dar certo, não vai ficar marcado, não vai ficar mancha. Essa história que os caras falam que tem que lixar com um taquinho, isso aí é bobagem. Se tu não quiser lixar com um taquinho assim,
essa etapa aqui não precisa te preocupar que não vai ficar marcado. Só que é aquilo, tem que ser movimentos orientados, bem lixado, e depois vir com movimentos circulares para te garantir aí um lixamento uniforme, que não vai ficar marca, uma parte lixada, outra não lixada, certo? É isso aí, pessoal, a porta tá prontinha já para receber a pintura, tá? Agora vamos para a parte de isolamento, tá mostrando para vocês como eu costumo fazer, tá? O isolamento da porta em si, ele é bom porque tu pode esconder bastante as fitas, né? Como ele já tá se empestando aqui, o esconder fita seria colocar as fitas por trás, ó. Coloca a fita por trás aqui, o papel para cima. A gente consegue colocar uma fita por aqui, o papel para cima, ou nesses casos aqui eu vou mostrar para vocês como que eu costumo fazer. Na parte de baixo a mesma coisa, a fita pelo lado de dentro e o papel para baixo, e aqui também. Então é bem tranquilo essa parte de isolamento. Removi a maçaneta e também vou fazer a pintura da maçaneta, e capinha de espelho e retrovisor também vai para a pintura. Rapaziada, eu faço o isolamento com papel craft, tá? Como que eu costumo fazer nessas partes assim, ó, que a gente não consegue colocar a fita por dentro? Se tu colocar o papel aqui e meter uma fita aqui, vai empoeirar lá pra dentro, vai ficar... vai sujar ali o chicote da porta, vai empoeirar tudo de tinta lá por dentro, tá? Então assim, ó, como que eu costumo fazer? Costumo dobrar em umas 3 partes assim, ó. Fazer tipo uma sanfoninha, tá? Desse jeito aqui. Daí eu venho e coloco lá pra dentro, tá? Assim, ó. Às vezes o cara consegue pegar um pedaço menor e colocar ali dentro, e depois vir e colocar um outro pedaço de papel por fora. Porque aqui não vai empoeirar lá pra dentro, tá? Esse papel ele acaba se abrindo lá, por isso que a gente faz esse formato mais de sanfoninha. E aí tu sabe que não vai empoeirar de tinta lá pra dentro. Aqui nas pontas tu pega, bota uma fitinha pra ele prender, não ficar saindo. É isso aí. Isso aí, meus amigos. Tudo prontinho já pra gente vir metendo tinta, tá? Importante, já coloquei a tinta na pistola. Fazer a coação, a coagem, coar a tinta no momento de colocar na pistola. Lucas, mas a lata fechada, eu tirei direto da máquina de tinta. Cara, é importante fazer a parte ali de coar a tinta, tá? Para não correr nenhum risco. Paninho pega pó, para não ter erro. Eu tirei uns 2 piquezinhos mais ou menos que tinha ali na porta, que ficou com a massinha de correção, beleza? Nada muito grande que venha atrapalhar. É isso aí. Primeira demão de tinta sempre um
um pouco mais carregada, tá? Ó, eu geralmente aqui na regulagem de quantidade de tinta, eu sempre deixo 2 voltas completas, beleza? É isso aí, deixamos dar uma puxada, depois a gente vem cobrindo e o verniz. Então agora eu tô indo lá no Tudo Fácil para transferir uma multa que o Lucas acabou levando ali na frente da oficina. Nossa rua, ela é uma mão só, mão única, né? E o Lucas foi manobrar, bem na hora passou o IPTC, ele tava na contramão e a gente acabou levando essa multa. Tô em carro de cliente, né? Então tô indo lá para transferir a multa pro meu nome. Essa semana, sabe aquelas semanas difíceis, assim, a gente tá... tinha mais serviço agendado, o cliente acabou desmarcando. Na semana que vem também não tem nenhum agendamento ainda, né? Mas a gente precisa fazer o que tem que ser feito. Então tô indo lá para transferir essa multa, tô chamando os clientes que a gente já tinha feito orçamento para ver se algum deles quer fechar, né? Conversar, entender o porquê que não fechou, para ver se a gente consegue marcar algum ainda para semana que vem. É isso aí, meus amigos, vamos para a parte agora de verniz, tá? Pessoal, é aquilo que a gente fala para vocês, a ideia aqui é mostrar como realmente como a gente realmente faz as questões aqui do nosso dia a dia com as coisas que a gente tem, tá? Eu tava molhando o chão aqui para evitar de subir poeira, máximo possível, usar pano pega-pó, não é uma estufa pressurizada, não é uma estufa que aquece, apesar de estar bem calor hoje. Não é uma estufa que puxa a poeira, que tenha filtros. A gente tem uma cabine de pintura que tem ali um exaustor para puxar, tá? E dentro disso é o que a gente faz a nossa pintura e fica bem bacana. Pinturas até que fica melhor que muitos lugares aí que pintam com estufa pressurizada, da hora e tal. Um dia, se Deus quiser, a gente vai ter. Mas o que eu quero falar para vocês é que com o que a gente tem, a gente consegue entregar o melhor e fazer com excelência aí que dá tudo certo. Vamos lá, meus amigos. Ui, quase caiu. Paninho pega pó, tá? De praxe. Sempre tentar levar a tinta o menos empoeirado possível. Claro que às vezes tu tem que fazer um degradê ali, tem que dar uma tinta um pouquinho mais empoeirada, ou fica algum defeitinho na preparação. E isso acaba fazendo com que tu tenha que aplicar a tinta um pouquinho mais empoeirada. Mas se ficou uma preparação top, se não teve nenhum contratempo, leva essa tinta o mais lisinha possível. Pra quê, tá? Para que tu possa ter um resultado do verniz lisinho também. Beleza? E não tente tirar na pistola no momento de aplicar o verniz, porque é aí que tu corre o risco de escorrer, tá? Coloquei essa luz aqui para eu poder pegar essa iluminação aqui de baixo, para dar o verniz aqui. Na primeira demão a gente carrega e na segunda demão a gente carrega também, tá? O que eu gosto de falar? Verniz o cara não pode ter medo de aplicar. Se escorreu, paciência, mas chega um momento que tu trabalha, bem dizer, sozinho, assim, né? A pistola ela vai sozinha ali e tu não escorre. E eventualmente acontece um acidente, alguma coisa, mas galera, o negócio é fazer com confiança, da melhor forma, que não vai ter erro. Fechou? Bora pro verniz. Galera, intervalo de demão de 10 a 15 minutos, vai depender da temperatura que tá aí na tua região. Aqui tá bem calor, tô suando, tá? Então espera aí uns 10 minutos, ou tem um macetezinho que é tu chegar no verniz assim
na fitinha ali no isolamento, mais próximo possível da onde tu aplicou o verniz, e botar o dedo para ver se tá grudando. Se não tiver grudando, é porque já dá para aplicar. Mas isso é uma coisa mais da antiga, assim, né? Então, espera aí uns 10 minutinhos e já pode vir com a segunda demão. Eu achei que eu tinha gravado, que eu tinha colocado para gravar a segunda demão do verniz ali, e no fim eu não tinha apertado. Eu apertei e saiu sozinho, tá? Mas vou mostrar para vocês agora o resultado. Fica aí. Vou mostrar primeiro a gambiarra aqui, gurizada, para pintar a maçanetinha aqui e o espelhinho retrovisor. Ó. Como é que os guri fazem? A gente dá um jeito. Tem gente que amarra com arame, faz uma função. Desse jeito aqui já fica bem bom. Ó, pinturinha top, caiu pouquíssima sujeira. E é isso aí. Tá aí, galera, portinha 100%. Tá? Eu gostaria que tivesse ficado com um granuladinho um pouquinho melhor. Se vocês pegarem aqui no reflexo da lâmpada, ela ficou com uma texturinha um pouquinho mais grossa. Só que eu não consegui alisar mais esse verniz, porque o meu compressor me deixou na mão, tá? Mas é isso aí. Show de bola. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui no Rotina de Oficina. E é isso aí. Dá tchau, filha, pra galera. Tchau! Dá tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.